Olá pessoal, aqui é o professor Adair. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Instalação e Equipamentos Radiológicos. Nessa disciplina nós vamos estudar qual a forma ideal, correta para a instalação de um laboratório de radiologia, né? Desde o processo, da parte elétrica, de equipamentos, as normas segundo a vigilância sanitária, tudo conforme deve ser para uma sala de raio-x estar funcionando conforme o ideal. Então a nossa disciplina é instalação e equipamentos radiológicos, né? Essa é a nossa primeira aula. E nessa primeira aula vou dar início assim, uma introduçãozinha rápida sobre a descoberta do raio-x, né? Para aí a gente falar um pouquinho de cada coisa. Então, a introdução à radiação X foi descoberta pelo cientista alemão Wilhelm Conrad Roentgen no dia 8 de novembro de 1895, na cidade de Würzburg, na Alemanha, quando fazia experiências com descarga de alta tensão em tubos contendo gases, né? Essa parte todos nós já estudamos, já vimos essa parte. Simplesmente aqui é um conceito para vocês entenderem assim, de tudo, né? Todo o processo, né? Porque a gente vai ver que, né, que a esposa dele foi irradiada, teve a imagem da mão dela. Com o tempo foi vendo que desenvolveu algumas enfermidades, tudo por consequência da radiação, né? Então, com isso, com base a isso, com base de tudo que acontece, por ser a radiação ionizante ser nociva à saúde, né? Existe toda uma padronização, todos uns cuidados, tanto para o profissional quanto para o público. O campo que mais aplica a radiologia é na medicina, né, que é na área de diagnóstico por imagem, né? Vários setores, como o raio-x, né, radiologia convencional, que seja digital, ressonância, a tomografia computadorizada, medicina nuclear, né, que também faz parte, tantas outras disciplinas, outras áreas, né, que engloba diagnóstico por imagem. E com a descoberta dos efeitos nocivos da radiação sobre os seres vivos, começou então a estabelecer várias normas para a manipulação de equipamentos que trabalham com esse tipo de radiação, tanto para pacientes quanto para os seus operadores, né, que eu já tenho dito antes, né? Então precisa todo esse cuidado, que sabemos que radiação ionizante, a radiologia, o raio-x, ele faz parte ele é nocivo à saúde, né? Então, se você usa em altas doses, se você é exposto com frequência, então o risco é muito grande de se desenvolver alguma enfermidade, né? Como podemos citar o câncer. Vocês ainda estão estudando, vocês vão ver que quando mais à frente, que todo profissional tem todo um EPI que precisa utilizar. O dosímetro, né? Então, é muito importante, que vai estar nessa dosagem de quanto que a radiação o seu corpo está absorvendo. Então, há toda uma norma e uma obrigação a ser seguida, né? Temos aí, né, a primeira radiografia da história, foi tirada por Roentgen, né? Que essa aí é a mão da esposa dele, que é Berta Roentgen. É a radiografia da mão dela. Produção dos raios-x. Os raios-x são gerados através de um feixe de eletrodos acelerados bombardeando um alvo, né? Creio que todos já estudaram isso. Vai ter todo aquele processo de aceleração, né? Onde o cátodo é acelerado, né? E assim é disparado onde vai se chocar com o anodo, né?
porque o cátodo é o negativo, o anodo positivo, então ele vai ser atraído, onde vai acontecer uma colisão, né? E por aí vai ter a formação do raio-x. Há dois processos de produção de radiação baseado na interação dos elétrons com o alvo, né? Que é a radiação de frenamento, viu? Está digitado errado, é frenamento, e a radiação característica. Ambas as radiações são produzidas pelos mesmos elementos, né? Creio que você já tem estudado quanto lá na interação, né, da radiação, que é a produção de pares, efeito Compton, né, e o efeito fotoelétrico. Procedimentos legais para montar uma sala de raio-x. Antes de iniciar a construção de uma sala de raio-x, os administradores deverão observar se os profissionais responsáveis pela construção da reforma estão sendo orientados por um especialista em radioproteção. Tá? Toda sala de raio-x ou que trabalha com radiação é necessário desse profissional de radioproteção. Tá? Ele não é obrigatório, tá ali junto, mas ele é acionado, ele vem, vê se a sala está conforme as normas. Normalmente as paredes devem ser baritadas, né, todo protegida, de forma que a radiação não venha trazer nenhum risco ao público lá fora. E também após a instalação, ver se todo o biombo está dentro das normas, se protege da radiação. E como sabemos, né, pessoal, para o profissional, para o público, a melhor proteção é a distância, tá? A RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002. Essa RDC, né, é a regulamentação técnica para planejamento, programação, elaboração e avaliação dos projetos físicos de estabelecimento assistencial de saúde. Todos os projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde deverão obrigatoriamente ser elaborados em conformidade com as disposições da RDC 50 de 2002. Né? Então, tudo que diz respeito, né, a projetos, né, de estabelecimento assistencial de saúde tem que estar conforme essa RDC, né? Essa RDC que vai normatizar como deve ser construído, como deve se desenvolver um projeto, né, para atendimento à saúde. Portaria 453 de 1º de junho de 1998. Esta portaria ela aprova um regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico odontológico, dispõe sobre o uso dos raios diagnósticos em todo o território nacional. Tá? Então, essa portaria 453, mas a gente vai ver um pouquinho que ela houve uma alteração, uma atualização no ano passado, né? No ano de 1999. E quando a vigilância sanitária ela vem fazer uma vistoria, uma visita em um laboratório de radiologia, uma das primeiras coisas que eles pedem, né, é a portaria 453. Ela tem que estar dentro da sala de raio-x, né? Eles sempre aqui no hospital onde trabalho, quando eles chegam, já pedem, já fica na minha gaveta, todo dia que eu já sei que eles irão pedir, né? E no ano passado ela teve uma atualização, mas à frente a gente vai estar falando um pouquinho também, tá? Então é de muita importância o conhecimento dessa portaria 453. Autorizados reguladores. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde e os órgãos de vigilância sanitária dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios devem adotar as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da Portaria 453 de 1998. Tá? Foi o que eu acabei de falar, né? Sempre quando eles vêm fazer uma vistoria, eles pedem essa Portaria 453. Tá? Além de tudo estar conforme a Portaria 453, eles, pelo menos aqui na minha região, eles pedem que ela esteja dentro da sala de raio-x, essa portaria. Compete às autoridades sanitárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios o licenciamento dos serviços que empregam o raio-x diagnóstico, assim como a fiscalização e inspeção para garantir o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria 453 de 1998. Né? Então são eles que irão estar fazendo essa vistoria. Instalação. A instalação, a responsabilidade do comprador. Instale o material exigido antes de entrega dos componentes do sistema. Complete o acabamento do chão, teto e parede. Instale tubulação, conduto e tubulação para fios. Instale caixa de ligação de tamanho apropriado, com tampas nos locais específicos no plano de instalação. Né? Isso aí é toda a parte estrutural, instalação elétrica, né? Que antes de você instalar o aparelho, a sala já tem que estar tudo organizado, essa parte de tubulação, para que tudo corra tudo bem, né? Então isso aí, quando o aparelho chega, já está tudo já organizado. Instala a força principal da saída de voltagem apropriada e classificação de KV adequado, um KVA, perdão. Instala todos os dispositivos de segurança de acordo com o manual de serviço e código locais. Porque os aparelhos eles precisam muito tá tudo essa parte elétrica organizada, porque eles são muito sensíveis, né? Qualquer uma descarga elétrica, coisa assim, pode vir danificar o aparelho. Proporciona dimensões de sala correntes, incluindo os tamanhos do corredor e da porta de entrada, custo de alterações e modificação quando não especificado, fornecido, contrato de venda. Este equipamento deverá ser operado apenas por profissionais qualificados para tal, de acordo com a legislação do país em que o equipamento estiver sendo operado. Né? Sabemos que tanto na instalação de um aparelho precisa estar conforme pessoas qualificadas, na assistência técnica ou do próprio fabricante, né? E na hora de exercer fazer os exames, nós sabemos que precisam ser profissionais qualificados também para estar trabalhando. Né? Não é qualquer um que chega estável, ou até mesmo qualquer profissional elétrico que chega estável, não. Precisam de pessoas qualificadas para tal procedimento. Preparação para a instalação. Pessoal técnico. A instalação do equipamento só deverá ser realizada pela fábrica ou por assistência técnica credenciada, né? Eu acabei de mencionar aqui. Eu lembro quando foi instalar um aparelho na sala onde eu trabalho, né? Eles chegaram, primeiro eles olharam tudo conforme e na sala não constava que não tinha o ar-condicionado, parte elétrica, tudo ok, tudo muito bonitinho, piso, mas não tinha o ar-condicionado. E assim, não foi instalado por falta do ar-condicionado. Deu um prazo e retornaria. Para se instalar só após a instalação do ar-condicionado, senão perderia a garantia do aparelho, né? Porque a temperatura influencia muito, como se diz,
na vida útil, né, do aparelho. Instalação elétrica. O equipamento deve ser conectado a um quadro de comando de proteção, respeitando as normas internacionais de segurança que protegem o usuário contra os choques elétricos em caso de falhas no sistema ou acidentes na rede elétrica. Exemplo, raios, né, descarga elétrica, né, pode acontecer muito e danificar o aparelho. Para que essa proteção funcione corretamente, é essencial que o equipamento seja ligado em um quadro de proteção contendo luz de indicação de ligado, botão de emergência com chave ligada e liga e desliga, e internamente o contador de rede disjuntor DR. Aí está o quadro, né, de força do sistema DR. Além do aterramento, deve ser observado cuidadosamente também a tensão e corrente elétrica máxima exigida pelo equipamento, 220, né? Em caso de dúvida ou necessidade adequada de tomada de alimentação para o equipamento, consulte um profissional credenciado ou a companhia de eletricidade local. Não aconselhamos o uso de extensões ou qualquer outros acessórios que não tenham sido fornecidos junto com o equipamento, né? Então, tem que ter muito cuidado, a sala tem que estar bem desconforme, senão uma má instalação elétrica, com certeza o aparelho não terá uma vida útil. Essas precauções são de responsabilidade exclusiva do usuário que for instalar o equipamento, sendo também essenciais para o devido atendimento durante o período de garantia, né? Igual eu tenho falado anteriormente, só porque não tinha o ar-condicionado, tiver maior problema, correndo o risco de perder a garantia do aparelho. Teve que instalar o ar-condicionado, tudinho, para manter a garantia. Da mesma forma, igual que, né, que às vezes o aparelho vem a danificar. Está dentro da garantia, mas vem a danificar. Aí foi problema de instalação elétrica mal feita, com certeza vai perder a garantia. As instruções de instalação dos sistemas médicos são baseadas na norma da NBR 3.534, instalações elétricas de baixa tensão. O equipamento deve ser instalado utilizando circuito de alimentação independente, protegido por fuzis ou disjuntor retardado, para o aparelho oferecer o máximo de rendimento com total segurança. Consulte a tabela para determinar a bitola e o comprimento de máximo dos condutores para circuito de alimentação, tá? Então é fundamental esse cuidado, essa parte elétrica, né? Que às vezes muitos querem economizar e acabam levando um grande prejuízo por falta desses riscos elétricos, que você sabe, uma descarga elétrica, tudo isso pode danificar. Então, para a instalação de um aparelho de raio-x, exige todas essas normas. Essas preocupações. Então, todos esses cuidados é necessário, tá? Nas demais aulas vocês vão ver um pouquinho sobre os aparelhos. Isso aqui só foi uma introdução, né, da parte elétrica, do funcionamento do aparelho, da instalação do aparelho, algumas normas, que tem normas para instalar, tá? Tudo, a vigilância sanitária precisa ser aprovar. Tem todo um processo, todo um credenciamento, tá? Tem o laudo técnico, né, de um físico, né? O físico precisa laudar que a sala, né, que é especialista em radioproteção, se está tudo conforme, se não traz nenhum risco tanto para o profissional quanto para o público. Então, assim, tudo isso é emitido um laudo. Vocês vão ver nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho, né? Temos o teste de constância, temos o memorial descritivo. São todas obrigações que precisam ter na sala de raio-x. Igual o teste de constância mesmo, ele é anual. Todo ano, um físico de radioproteção tem que vir e tem que fazer esse levantamento, emitir um laudo, a vigilância sanitária vai e repassar para a vigilância sanitária, tá? Então, essa é a nossa primeira aula. Ela é muito mais assim, a parte elétrica, isso mesmo de conhecimento, tá?
para vocês verem como que é o instalamento. Mas com certeza vai ser muito comum encontrar muitas salas assim com situações precárias na parte elétrica, tá? Então fica assim, até a nossa próxima aula.